Bom, muito boa tarde. Vamos então iniciar o nosso webinar. Então, sejam todos muito bem-vindos a este webinar sobre a comunicação audiovisual na educação ambiental. O meu nome é Eri Silva, estou aqui em representação da ASPIA. Informo que quem quiser colocar questões durante as intervenções que utiliza o bate-papo, nós vamos ter duas intervenções e após cada intervenção vamos ter uma fase para questões. Neste webinar vamos contar com a presença do António Costa Valente e do Tiago Cerveira, a quem desde já agradeço a disponibilidade e o interesse em participar. A ideia deste webinar é ser uma conversa assim, num tom mais informal, portanto estejam à vontade para colocar questões e queremos que haja aqui esta interação. A comunicação este ano é uma das prioridades da associação, da ASPIA, e o contexto atual da pandemia levou-nos a todos a repensar a nossa maneira de comunicar e particularmente para nós como comunicar a educação ambiental. É importante nesta altura continuarmos a debater sobre as questões ambientais, ainda que à distância, é importante continuarmos a envolver os jovens, os nossos alunos, e motivá-los a que eles falem sobre o ambiente e sobre os problemas ambientais. E uma das maneiras que nós temos tentado trazer os jovens é através da produção de vídeos ou de curtas-metragens, através da produção de exposições fotográficas. E o que nós notamos é que existe aqui uma certa... há uma falta de know-how e de falar com alguém que perceba sobre o assunto. E então, com este webinar, temos aqui a presença de duas pessoas que têm muito conhecimento na área do filme e da fotografia e que, com certeza, que nos poderão dar algumas dicas e algumas ferramentas de como trabalhar aqui a comunicação audiovisual e que também nos digam e nos expliquem um bocadinho porque é que para eles a comunicação audiovisual é importante para a educação. Assim sendo, vou dar a palavra ao António Costa Valente. O António é docente na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, onde como investigador integra o CIAC, o Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Com uma tese de doutoramento em cinema, ensinou nas universidades públicas de Aveiro, Vila Real e na ESAP no Porto, onde dirigiu o Departamento de Teatro e Cinema. Colaborador do ID+, é autor dos livros Cinema sem Atores e Viagens pelo Éter, um cinema após 2008. Dirige desde 1997 o Festival de Cinema Avanca e desde 2010 o Avanca Cinema, Conferência Internacional de Cinema, Arte, Tecnologia e Comunicação. Como cineasta está ligado à produção de mais de uma centena de filmes e à co-realização da primeira longa-metragem portuguesa de cinema de animação. No seu conjunto, os filmes produzidos receberam mais de 400 distinções em países dos 5 continentes. Portanto, António, o microfone é seu, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade em estar aqui connosco. Pronto, muito obrigado. Em primeiro lugar, o que vou fazer é fugir com o microfone e, portanto, desde já, obrigado por ele. Quero dizer que é um prazer este desafio, poder responder este desafio da ASPEA. Peço desculpa. E estar hoje aqui. Espero que o Covid não esteja por aí a chatear. Bom, peço desculpa. E, portanto, dizer que é um prazer estarmos aqui todos reunidos. Quero dar também, não só à Iris, portanto, um olá especial por estar aqui connosco a dirigir este momento, não é? Mas também um olá muito especial ao Tiago Cerveira, que comigo estamos aqui em parceria a tornar possível alguma coisa na próxima hora, não é? Bom, eu era capaz de começar por uma frase de um senhor do reino de Sua Majestade, um senhor chamado Oscar Wilde, que às 2x3 disse isto: não há como um discurso convincente para lançar a confusão nas nossas cabeças.
E quando estamos a falar de educação ambiental e divulgação ambiental, que são duas coisas que estão muito próximas, eu achei muito interessante lembrei-me desta frase, porque efetivamente, quando estamos a falar de ambiente, obviamente precisamos de discursos convincentes, mas sabemos que sempre vamos ter uma grande confusão, porque sabemos também que a ciência nunca é algo que está absolutamente, que não tem um fim claro, é algo que está em mutação constante, não é? E, portanto, como tudo está em mutação constante, é a ciência, mas é tudo o resto, não é? Obviamente que, portanto, temos aqui um espaço onde precisamos de gerir isto que tem a ver com a confusão e a necessidade do discurso convincente. Bom, eu diria também que a produção audiovisual, no essencial, fica entre três muros diferentes, em que o primeiro será um pouco os conteúdos. Os conteúdos são a razão de ser para haver um produto audiovisual. Sem isso, obviamente que não valeria a pena fazermos os filmes, fazemos as fotografias, fazemos os projetos multimédia que se pretende. E, por outro lado, também temos a técnica, aquilo que permite com que os conteúdos possam efetivamente aparecer, não é? E possam aparecer de forma que sejam visíveis e possam ser convincentes, usando a palavra um pouco usada. Eu também gostava de dizer que conteúdo significa que um filme começa exatamente como um livro, ou seja, escrevendo. E, portanto, tudo isto passa por aí. Ou seja, primeiro de tudo, pela escrita, pela nossa capacidade de tornar em caracteres aquilo que é uma ideia que anda por ali latente. E, obviamente, que é este processo de escrita que nos aproxima e nos torna muito mais próximos daquilo que é a essência dos conteúdos que queremos ter presente nesta educação e divulgação ambiental, que se transforma no primeiro grande passo para que as coisas possam acontecer. Imagino que depois o Tiago falará também bastante sobre fotografia, de que ele é, antes de mais, um grande especialista, mas até penso que nos projetos de fotografia, a escrita, mesmo que seja reduzida, que seja mais sintética, é sempre mais sintética quando falamos, quando estamos a falar de audiovisuais, não é? A escrita andará sempre por ali. É uma forma de nós tornarmos, nós podermos contrabalancear e, se quisermos, de colocar as coisas em cima do prato da balança para as podermos medir e podermos claramente poder ter o caminho para podermos avançar. E, portanto, os conteúdos, se assim começam, são, se quisermos, uma primeira pedra para aquilo que vai estar sempre presente ao longo da produção do audiovisual. E o que está sempre presente na produção do audiovisual é, antes de mais, a nossa sensibilidade pessoal. É a nossa maneira como nós podemos reagir àquilo que são os desafios que o projeto nos vai colocando, não é? É também a maneira como nós somos capazes de gerir o tempo que estes projetos nos vão ocupar na nossa vida, porque um produto audiovisual não se faz em cima do joelho e está feito. É preciso tempo. E o tempo significa que é preciso um espaço de reflexão alargado. E este espaço de reflexão alargado é sempre base para que se possam fazer as boas escolhas na produção de seja o que for no campo do audiovisual. Mais ainda, quando há uma preocupação de educação, quando a divulgação procura chegar ao espaço da educação, isso torna-se muito mais premente e, portanto, muito mais até urgente, de alguma forma, e faz com que um produto audiovisual destes tenha que ser algo assumido pelos autores. Não é? E digo mesmo autores, não digo autor, porque maioritariamente os grandes projetos, a maneira que são concretizados e concretizáveis, são, sobretudo, resultado, antes de mais, uma coisa fundamental, que é a discussão. Ora, a discussão implica que hajam pelo menos duas pessoas. Não é?
Eu fazia filmes, o Tiago Cerveira fazia filmes com outra pessoa. Tinha um espaço de discussão importante, não é? E ele é sempre a maneira de nós sermos confrontados com questões, com preocupações que em primeiro lugar e sozinhos provavelmente nunca iríamos colocar. Porque avançamos sempre uns passos à frente, não é? E claramente quando nós temos uma necessidade de responder a perguntas, quando elas são sobretudo quase básicas, quase daquelas que nem nos preocupamos, nós estamos a voltar atrás e esse voltar atrás neste processo é provavelmente a melhor maneira de dar 2 passos à frente. Não é? E portanto eu diria que é um processo que exige o empenho de mais que uma pessoa, é um empenho constante, uma preocupação que nós possamos levar, não é? Ou seja, é com quem nós podemos dormir de alguma forma esta preocupação de querermos produzir algo neste campo. E digamos que isso vai nos ajudar a que depois possamos ter preocupações mais concretas que sejam rapidamente resolvidas. Ou seja, a resolução das questões que vão surgir a seguir vai ser sempre muito mais fácil e muito mais e a velocidade dessas soluções é conseguida de forma muito mais evidente a partir do momento em que nós temos como base uma reflexão construída. Não é? A produção dos audiovisuais também passa por escolher o modelo. Não é? Nós não partimos sempre com uma folha de papel completamente em branco. Não é? Nós temos uma folha de papel em branco, mas temos à volta um conjunto de outras folhas de papel que estão super escritas, não é? E que foram escritas por outros e que são as nossas referências e que são o sítio onde nós vamos buscar o princípio para aquilo que será o desenvolver todo este conjunto de trabalho que é pedido para a concretização de um produto audiovisual. Não é? E, portanto, eu começaria também por dizer que me parece particularmente interessante que quem quiser fazer um produto audiovisual, quem quiser partir para a produção de algo que seja no espaço do audiovisual e da multimédia, que deve procurar referências da mesa. É um ponto de partida. Nunca será claramente o ponto de chegada. Os produtos são sempre diferentes, as coisas alteram-se, modificam-se, os espaços que damos são sempre incertos e muitas vezes muito rápidos, outras vezes muito lentos, mas esses passos também são passos muito nossos e, portanto, acabamos por encontrar ali, tendo um ponto de partida que é comum a outras coisas, acabam por ser muito singulares e muito autorais a partir de certo momento. Não é? E, portanto, eu diria que na produção audiovisual, sendo crucial, em primeiro lugar, tendo como ponto de partida os conteúdos, eu diria que todo o resto, como a parte técnica, como a parte de alguma forma de como dar a volta à construção das coisas, seja ela em que etapa da produção venha a estar, não é? No espaço em que nós estamos a preparar, no espaço em que nós estamos a rodar, portanto, onde se materializa o espaço de filmagem, como depois, quando estamos em casa, vimos todos os erros que fizemos quando rodamos, todas as alterações que somos obrigados a fazer, porque naquele dia estava a chover e, portanto, bom, mil e uma coisas que vão acontecer sempre quando se está a rodar, não é? E quando se está na pós-produção, obviamente aí vamos ser obrigados a encontrar outro tipo de soluções, procurar soluções, encontrar de nos confrontarmos com coisas que não estávamos à espera e que são absolutamente novas e que nos vão até colocar novíssimas questões em relação a tudo aquilo que estava presente no projeto inicial. Não é? E, portanto, isto é um processo se quisermos, de feedback constante. Não é? Ou seja, desde o momento em que nós partimos para um projeto até o finalizar, há todo um percurso de perguntas e de respostas, necessidade de respostas, que são constantes, e, portanto, e que acabam por nos obrigar a ter, por um lado, uma grande preparação desde o início para podermos ser capazes de ter uma continuidade, mas também uma grande preparação que nos permita, no momento em que temos que mudar, sabermos exatamente o que é preciso mudar.
E, portanto, isso, digamos que é assim algo que é muito presente e, portanto, que irá estar por aí sempre dentro deste espaço de produções audiovisuais. Quer dizer que a técnica, felizmente nos dias de hoje, nos ajuda imenso. Não é? E hoje podemos fazer excelentes produtos sem ter que sair de casa, ou seja, com o telemóvel com que conversamos, nós podemos ter uma qualidade, tanto de imagem como de som, que nos permita a seguir termos um espaço de pós-produção com algo que era absolutamente incrível 10 anos atrás. Não é? E, portanto, nós não estamos dependentes hoje da tecnologia como durante todo o século XX estivemos. Não é? O século XX foi um século onde a tecnologia foi crucial para a produção audiovisual. Eu diria que o século XXI entrou completamente a matar com esta ideia e hoje a tecnologia acaba por ser uma coisa mínima num conjunto mais alargado daquilo que é preciso para a produção audiovisual. Não é? E, portanto, qualquer coisa serve. Não é? E nós conseguimos, de alguma forma, ter esta capacidade de podermos usar mil e uma coisas para podermos chegar àquilo que é o que nos interessa, que é o filme. Ou seja, todo o trabalho, todo o nosso empenho, toda a forma como nós vamos ocupar o nosso tempo e que vamos fazer todo este trabalho, vai se realizar simples, uma coisa que vai terminar ali, num filme. Não é? E se ele não termina, o nosso trabalho foi completamente em vão, porque não conseguimos fazer aquilo que, na verdade, era necessário para uma situação destas. Não é? E, portanto, eu diria que estes eram, assim, os primeiros grandes momentos que eu gostava de destacar neste processo, ou seja, este espaço de conteúdo que é muito alargado, o espaço da técnica que hoje é muito fácil, e, portanto, eu diria só agora mais algumas coisas. E estas mais algumas coisas têm a ver primeiro com a imagem e depois com o som. Bom, com a imagem eu diria que nós temos um dilema em termos de produção. Como é que vamos fazer esta imagem? Quando estamos a fazer um filme, nós estamos a fazer uma imagem fixa, estamos a fazer movimento, ou seja, há movimento, é um movimento que acontece e que nós queremos captar, não é? Mas também é o nosso próprio movimento enquanto olhos, enquanto câmara. Olhos, aqueles que veem e aqueles que efetivamente participam neste movimento das imagens. E eu diria só que nos dias de hoje nós resolvemos isso perfeitamente, pegando no telemóvel e filmando à mão. Já temos o movimento, é o nosso movimento, não é? É o nosso olhar, é a nossa curiosidade que está a funcionar. E, portanto, a produção de um filme é também um espaço onde a palavra curiosidade está sempre presente. Não é? E isto é possível desde que nós sejamos capazes de fazer uma imagem, ou seja, que nós podemos manter, porque isto também é um instrumento tão pequeno, não é? Que o podemos manter muito estável. Não é? E ele pode fazer movimentos de forma muito estável. Isto era completamente impossível alguns anos atrás, quando as máquinas eram extremamente pesadas. Não é? Bom, e portanto, logo à partida significa que nós temos a possibilidade de escolhermos como queremos ter o nosso olhar. Um olhar fixo, um olhar completamente objetivo sobre aquilo que queremos, ou, por outro lado, um olhar absolutamente subjetivo, que, portanto, se enrola num percurso e pode, assim, filmar. Não é? Com o movimento que está e o movimento que nós introduzimos. Não é? Com o nosso espaço da curiosidade, que está sempre na base disso. Não é? Bom, portanto, a técnica hoje permite-nos com que isso seja muito fácil. E, portanto, se quiserem, depois podemos falar sobre isso. Eu não quero demorar muito e, portanto, avanço já. Lembrar outra coisa, fundamental em termos do audiovisual, é o som. Não é? Eu sei que muitas vezes a gente pode resolver filmando só a imagem e no final colocamos uma música por lá. E, provavelmente estamos a fazer um videoclipe, porque se toda a música está por ali, portanto, isto tem um nome, chama-se um videoclipe. Então, se é um videoclipe, dificilmente isso será educação ou divulgação ambiental. Não é? E dizer que no ambiente os sons são cruciais. Não é? E, portanto, a gravação dos sons tem que ser algo muito
muito presente, se assim quisermos. E esses são os que depois, no espaço da pós-produção, onde nós nos aproximamos do fim do filme, daquilo que é o produto final, não é? É evidente que os sons vão nos dar uma grande capacidade de podermos construir o tal discurso convincente. Não é? E, portanto, fazemos com que, se quisermos, possamos assim criar a tal confusão das nossas cabeças, porque o discurso é muito convincente. Eu, se calhar, ficava só por aqui, não sei, Iris, neste momento, para podermos conversar e, portanto, encontrar por aí outras perguntas que sejam mais significativas, mais interessantes para cada um de nós. Sem dúvida, muito obrigada. Uma intervenção super interessante. Quem quiser colocar alguma questão pode utilizar o chat, ou se quiser fazer a própria pergunta pode colocar o nome que eu dou a palavra. Eu tenho algumas perguntas que posso já colocar, mas antes de mais referenciar que acho muito interessante ter referenciado que isto é um trabalho colaborativo. Se eu quero fazer um filme, eu posso fazê-lo sozinha, mas se calhar o resultado não vai ser tão bom como ter alguém com quem partilhar as ideias, porque realmente é um trabalho é uma evolução e a maneira como eu vejo às vezes é muito centrada e ter alguém com quem partilhar, sem dúvida que é uma mais-valia. E também gostei muito de ter mencionado que isto é quase como escrever um livro, que é necessário ter uma boa narrativa para começar um vídeo. Eu acho que muitas vezes nós pensamos logo ou seja, quero fazer um filme, o que é que vou fazer? Pego o meu telemóvel e vou logo fazer umas imagens. E não penso na base. E eu acho que é muito importante e acho que para a produção de curtas-metragens, temos vários professores que estão a fazer isso, que é uma ideia muito interessante. Temos aqui uma das perguntas que colocaram, que é quais é que são as melhores técnicas e ferramentas para a realização de vídeos para uma pessoa com zero competências na área, ou seja, por onde começar? E a pessoa até diz que, pronto, neste caso só tem um smartphone, não tem muito mais do que isso para a captação de imagens. E depois temos também uma questão que é que estratégias pode um professor não especialista em audiovisuais promover de uma forma prática numa disciplina, de modo a que a forma não se sobreponha ao conteúdo. Não sei, podemos chegar por aqui e depois há mais questões, não sei se o António puder já falar um bocadinho sobre estas. Sim, ora bem, eu diria que em termos de competências técnicas, eu acho que é muito importante nos dias de hoje, sobretudo, poder contar com um computador para poder fazer a montagem dos filmes. Porque é a montagem dos filmes onde finalmente aquilo que está escrito no início se vai materializar para o filme. E, portanto, eu diria que, em primeiro lugar, acho que seria interessante ter um bom software de montagem. Eu gostava de não dizer nomes porque isso seria de alguma forma ser publicidade de alguma marca, mas vocês certamente que irão encontrar e conhecem isso bem. E, portanto, ter um bom software e, portanto, eu acho que as competências podem ser mais por aí. Eu diria que é capaz de ser melhor começar a ter competências na montagem dos filmes, inicialmente, e só depois, então, se preocupar mais com a captura de imagem. Porque, de alguma forma, está mais próximo do fim. Está mais próximo de como é que o filme se vai concretizar. Não é? E, de alguma forma, isso significa que, quando se está a fazer a montagem de uma obra audiovisual, está-se também a pensar, afinal, o que é que eu preciso em termos de imagem e som. Não é? E, portanto, estamos provavelmente a conseguir libertar mais tempo para podermos fazer as imagens e os sons que precisamos com mais qualidade. Qualidade significa com mais tempo para isso, não é? Com mais empenho e, portanto, com uma grande disponibilidade, que é isso que está sempre presente em relação a isso. Eu diria que por aí, se calhar, pode ser uma pequenina receita para que as coisas possam ser mais eficazes, não é? Portanto, começar por aí. O software, sobretudo. Temos aqui a pedir que diga alguns nomes, não sei se quer dar algumas sugestões, estão aqui no bate-papo a pedir. Sim, bom, então posso dizer que a Adobe tem um software chamado Premiere,
Premier CC, pronto. Todos os anos muda o nome, portanto, já deve ser o 2021, por aí agora. Portanto, esse é aquilo que mais se usa, se quisermos, e que apesar de tudo é relativamente fácil de se usar, e portanto, acaba por ser aquilo que mais se usa, mas também pode ser um outro chamado Vegas, da Sony, por exemplo, já agora, estamos a dar nomes, não é? E temos um que se chama Resolve, que é de uma marca chamada Blackmagic, e que esse é gratuito. Ou seja, tem uma versão gratuita e pode ser descarregada desde blackmagic.com, acho que é assim, suponho que tu dizes correto. E o único senão desse software é que é preciso ter mesmo uma máquina, melhor ter uma máquina de jogos, aqueles, ou seja, os pais que estiverem para aí acho que vão ter que roubar o grande computador dos filhos para poderem usar esse software e portanto usarem para a montagem. E portanto eu diria que esses três são aqueles que de alguma forma mais possibilidades permitem, e também permitem-me fazê-lo de uma forma muito razoavelmente fácil. Não é? Sim, sim. Temos aqui mais uma pergunta no bate-papo, que é: qual foi a sua maior inspiração criativa? Eu faço ideia, não? Eu espero não ter só tido uma, estamos tramados, não? Eu acho que a inspiração criativa é daquelas que nos vai aparecer todos os dias, nos sítios mais incríveis, não é? Às vezes são as inspirações muito pequeninas que acabam por ter os frutos mais fantásticos, não é? Que resolvem uma série de coisas. Eu acho que a inspiração é daquelas coisas que a gente tem que estar completamente aberta para ela, e ela que venha. E mais, temos de trabalhar para isso, não é? Temos de estar constantemente a fazer-nos questões a nós, aos outros, e às vezes questões parvas, não faz mal, mas questões sempre, não é? Porque são elas que motivam a inspiração. A inspiração não nasce de nada. Se a gente estiver a dormir, essa inspiração vai-nos aparecer nos sonhos, quando acordamos esquecemos. Portanto, não serve para nada, não é? Portanto, a inspiração é daqueles processos que passa pela forma como nós ocupamos o nosso tempo em constante reflexão, em pôr tudo em causa a qualquer momento. Não é? Acho que isso ajuda por aí, diria eu. Ótimo. Estão também aqui a perguntar qual o projeto que realizou do qual se sente mais orgulhoso com o resultado final. É difícil, por exemplo, uma coisa foi ter conseguido fazer a longa-metragem de animação, porque nunca se tinha feito em Portugal, e portanto continua a ser a única ainda, não é? E éramos 3 realizadores, portanto tínhamos mesmo que batalhar entre nós, não é? Como veem, é mesmo um processo colaborativo, não é? Mas posso-vos dizer que também foi muito interessante coisas que foram feitas, por exemplo, durante a realização do Festival de Cinema da Banca, é uma coisa que acontece sempre em julho, na última semana de julho, portanto irá acontecer também este ano, esperemos nós, e no qual temos uma série de workshops onde procuramos reproduzir filmes durante esse tempo. Aquilo são 5 dias, portanto temos ali 3 dias de trabalho intenso, não é? Mas é um esforço e é um desafio fantástico. E eu diria que por ali passaram uma série de projetos que me deixaram absolutamente muito bem comigo mesmo, por ter tido a possibilidade de ter participado nestes projetos coletivos, não é? E alguns deles ganharam imensos prémios e são quase uma referência, não é? Para algumas situações. Portanto, eu diria que há sim um conjunto de filmes que obviamente nos quais eu me transporto para procurar outros, porque mais importante que o passado é sempre qual é o próximo filme. É o maior desafio que temos sempre, não é? Exato, sem dúvida, sem dúvida. Sim. E já que estamos aqui a falar do Festival da Banca, temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: portanto, num festival tão prestigioso e importante como se tornou o Avanca Film Festival, que expectativas projetam para um jovem que começa a sua carreira no mundo do vídeo a nível nacional? E quais os prós e contras poderá encontrar na carreira, seja desde o apoio até à qualidade ou reconhecimento da profissão que lhe dão a nível nacional? Portanto, aqui um jovem a questionar. Olha, eu diria que
A maneira por qual se faz um festival de cinema é, primeiro, para que seja um espaço de festa, não é? É um encontro, neste caso, se é de cinema, é um encontro de filmes, isso é um espaço de festa também de pessoas. E isso é a grande condição, aquilo que faz com que, se quisermos, o Festival de Avanca se justifique realizar-se todos os anos, é por ser um espaço de encontro de pessoas. E durante o festival há, sobretudo, um espaço de encontro que é bastante motivado para a ação, uma vez que nós, temos como ponto de honra, se quisermos, ou como condição sine qua non, que as pessoas que venham à banca nunca venham ali para não fazerem nada. E, portanto, há ali um espaço, sempre. E este espaço de trabalho é um espaço onde o encontro acontece de forma mais presente e se concretiza. Para um jovem que chega ali num workshop, é fantástico porque vai encontrar pessoas que vêm de outros sítios e que vêm do resto do país, desde os Açores, o Algarve, Trás-os-Montes, mas também com jovens que vêm do resto do mundo. Não é? Há sempre alguém que vem ou da Ásia, da Coreia, do Japão, portanto, e depois muita gente que vem da Europa, muita gente que vem sobretudo da Europa do Leste, não é? Do antigo, sei lá, dos Balcãs, dos países dos Balcãs, e sempre muitas pessoas. Há outras pessoas que vêm da América Latina, e todas as pessoas trazem a sua cultura e o seu espaço de conhecimento. E, portanto, é o encontro em grupo e a necessidade de fazer um filme com pessoas que vêm de sítios tão diversos obriga também a refletir muito mais e também a encontrar outros pontos de encontro. E, portanto, vários filmes acabaram por serem desenvolvidos e nascerem durante os encontros do Festival de Avanca, não é? E depois que vieram-se a concretizar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, Conto do Vento é provavelmente o filme de animação mais fantástico feito em 3D em Portugal. Depois ele nasceu um workshop de cinema de terror que fizemos com um realizador americano que veio cá, que fazia sempre os imensos filmes de longa-metragem, de filmes de terror, e aqui as 20 pessoas, que era o limite, que participavam nos workshops, ele deparou-se de repente com 20 participantes portugueses, maioritariamente portugueses, nesse caso, em que nenhum gostava de filmes de terror. Não é? Bom, e foi naquele espaço que se avançou para a construção, para a escrita do filme Conto do Vento. Conto do Vento depois transformou-se, ganhou já não sei quantos prémios, é o filme de curta-metragem de animação portuguesa, se ainda não é o filme mais premiado, é porque há mais algum que tem o mesmo número de prémios, mas durante muito tempo foi o filme mais premiado. E, portanto, de alguma forma isto é assim, ou seja, é a necessidade de estarmos juntos, como estamos agora aqui perante este Zoom, que as coisas podem acontecer, não é? São as perguntas que eu faço e as perguntas que vocês fazem que fazem com que essas perguntas justifiquem encontrar soluções, não é? Portanto, diria que por aí. Muito obrigada. Estou a ver, acho que chegou aqui uma questão nova. Ora bem. Muito bem, então é o seguinte. Boa tarde, há pouco penso que disse que estamos a tratar de um videoclipe, dificilmente nos estaremos a focar na educação. Um audiovisual publicitário apenas com vídeo e música não pode por si educar e transmitir uma dada mensagem? Pois, eu se calhar expressei-me mal. O que eu queria dizer é o seguinte: se um filme só tem uma música de princípio ao fim, isso é a base de um videoclipe. Os videoclipes só têm uma música, não é? Pronto. Ora, se nós queremos fazer um filme, então não podemos ficar agarrados só a isso. Porque então ficamos com o videoclipe. Claro que o videoclipe é um produto audiovisual, portanto pode ser usado em termos educativos e em termos de divulgação de ciência, como é evidente, não é? E do ambiente, como é óbvio. Agora, eu acho é que se pusermos muito mais do que isso, provavelmente o nosso espaço de educação e de divulgação também será maior, não é? E sobretudo porque se é um videoclipe, ou seja, se é algo parecido com um videoclipe, ou seja, que tem uma única música, nós não estamos aqui a colocar o som. E o som é capaz de ser crucial para o filme. Depende do filme, mas maioritariamente é capaz de ser crucial. Obrigada.
Bom, chegaram aqui mais duas questões e eu vou fazer estas duas questões. Depois vou dar a palavra ao Tiago. Entretanto, se mais alguém tiver alguma questão, depois no fim podemos voltar. Muito bem. Então, colocaram aqui duas questões. Uma é: que técnicas mais usa na realização de uma curta-metragem? E a outra é: como é possível inscrever-nos no workshop no Avanca Film Festival? Pronto, a última é mais fácil. É irem só a www.avanca.com. Neste momento ainda lá não está inscrições para isso, estão lá as inscrições para os filmes, há também inscrições para as conferências, já fecharam. Portanto, é só dos filmes neste momento. Mas mais próximo do verão, portanto, vão aparecer o espaço para a inscrição dos workshops. E, portanto, aí, nessa altura, podem escolher, inclusivamente, o que é que poderá ser o vosso espaço de ação e pronto. Dizer só que os workshops ali não são... Só se pode participar num único workshop, porque é para estar os 5 dias com esse espaço, não é? Portanto, é um princípio do que nós temos na construção destes workshops. Porque são efetivamente de trabalho, ou seja, há ali ferramentas, há materiais, há câmaras, há tripés, há tudo, há gravadores, não sei o quê, ou seja, e portanto há ali o material para se poder resolver. A outra pergunta, entanto esqueci-me, comecei a falar disso. Portanto, que técnicas mais usa na realização de uma curta-metragem? Todas. É o que for preciso. É o que for preciso, não é? Obviamente, o que se mais usa é filmar num plano fixo, não é? Ou seja, colocar a câmera em cima de um tripé e filmar. Pronto, isso acaba por ser o ponto de partida. Mas quando estamos a fazer isso, também estamos a interrogar-nos sobre qual é o nosso ponto de vista sobre aquilo que estamos a filmar. E se aquilo efetivamente tem particular interesse e se aquilo nos toca ou se achamos que aquilo pode ser importante para nós podermos avançar, não é? E provavelmente retiro a câmera do tripé e aí vai a câmera em movimento e, portanto, está a curiosidade a levar-nos como ponto de partida e a dar movimento à câmara que está a filmar o movimento, não é? Uhum. Isso como ponto de partida. Muito obrigada, António, pela sua intervenção. Já deu aqui bastantes ferramentas e bastantes ideias e tenho a certeza que vai ser muito proveitoso para quem está interessado aqui em começar na área dos filmes. Vou então aguardar a palavra ao Tiago. O Tiago Cerveira é licenciado em Comunicação Social, foi jornalista como repórter de imagem durante 5 anos e é atualmente freelancer na área de vídeo e fotografia. Natural da aldeia Travanca de Lagos, no concelho de Oliveira do Hospital, tem procurado documentar o património imaterial e material do Portugal rural, no projeto O Meio e a Gente. Realizador de vários documentários de natureza e cultura rural exibidos e premiados em festivais de cinema nacionais e internacionais. Já mostrou o seu trabalho em várias exposições coletivas e individuais e conta com várias publicações em órgãos de comunicação nacionais e internacionais. Tiago, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade em estar aqui e em poder partilhar connosco um bocadinho do teu trabalho. Eu que agradeço. Vivam, boa tarde a todos. Então é para dizer alguma coisa, não é? Exato. Ok. Eu acho que acima de tudo, e tendo em conta o auditório que aqui temos, que pelo que percebo, maioritariamente professores e alguns jovens, como todos somos jovens, não é? Mas uns um pouco mais jovens e que estão a dar o primeiro passo também neste caminho do audiovisual, acho que acima de tudo é preciso não ter medo deste respeito que impõe fazer um filme, um bom filme. Ou seja, acho que acima de tudo não há que ter medo de querer criar um conteúdo com os meios que temos à nossa mercê. Porque acho que podemos ficar mais facilmente pelo caminho com uma hipotética frustração de estar muito concentrado em criar algo muito conceptual, ao invés de nos apaixonarmos acima de tudo pelo motivo, pelo mote pelo qual estamos a fazer o filme. Ou seja, a frustração de não conseguir um produto de categoria 5, de escala de 0 a 5, ou seja, comparando com grandes produções nacionais ou internacionais, pode nos deixar frustrados e pode-se perder
muito bons realizadores, produtores, diretores de fotografia, seja o que for, por essa frustração inicial. Portanto, acho que acima de tudo não há que ter medo de fazer. Isto logicamente é o meu ponto de vista. Eu hoje digo que sou realizador porque eu percebi há pouco tempo que tenho isso como profissão, porque acima de tudo eu nunca tive medo de fazer as coisas, nunca tive medo de errar, nunca tive medo de experimentar, e acho que esse é o mote essencial para se fazerem coisas. Eu só há pouco tempo é que tenho uma câmara mais profissional, ou seja, até então trabalhei sempre com os recursos mais domésticos que todos nós temos em casa. Acima de tudo, eu, por exemplo, o que me apaixonou pelo audiovisual foi o facto do meu pai ter também levado para casa uma câmara, uma Sony Handycam, em 1998, e na altura passou-me logo aquilo para as mãos, eu com 8 anos, e pronto, eu andava a contar a história das férias que fomos passar ao campismo em 1998, e pronto, naquela altura, quando a câmara era novidade lá em casa, filmávamos muita coisa, e houve um período, até aos 18, 19 anos, em que talvez nunca mais se pegou na câmara, e aquelas cassetes, aquela dúzia de cassetes sempre esteve lá arquivada na sala, e há uma altura em que há que colocar as cassetes na máquina e lê-las para a televisão, e nós andámos 10 anos para trás naquele momento, ou seja, acho que ali é que houve aquele clique de que qual é a força do audiovisual, qual é a força de uma imagem, neste caso vídeo, ou seja, do audiovisual, esta junção do áudio com o vídeo, a imagem catapultou-nos para 10 anos atrás. Nós voltamos a ver as emoções daquelas férias de 98, voltámos a ouvir, a rever a minha avó, que à época ainda era viva e esteve naquelas férias e já não estava entre nós, ou seja, o audiovisual tem este poder de documentar, e eu aqui vou falar muito mais de documentário do que de ficção, porque é onde eu só direciono o meu trabalho, não é para ficção, mas sim para documentário, ou seja, catapulta-nos para essas dimensões anteriores, faz-nos trazer emoções que nós vivemos, e imortaliza momentos, imortaliza pessoas, imortaliza os sentimentos. Pronto. E esta era a primeira nota que queria dar, que apesar de, logicamente, é essencial termos essa vontade de criar um produto que esteticamente, que tecnicamente nos orgulhe, mas acima de tudo não esquecer qual é o principal motivo que nos leva a fazer um filme, neste caso a educação ambiental. Depois, pouco a pouco, comecei a trabalhar também com aquilo que tinha à mão, digamos, ou seja, o projeto Meia Gente nasce com fotografias que eu fazia nas hortas e capoeiras da minha aldeia. Automaticamente as pessoas, e depois com as redes sociais, com o boom das redes sociais à época, Sr. António, eu tiro umas fotografias com ele a malhar o milho lá na eira da aldeia, publica aquilo no Facebook, automaticamente os primos de França do Sr. António ligam para o Sr. António e dizem que lá em França que viram as fotografias do Sr. António a malhar milho na eira. O Sr. António, com 80 ou 90 anos, que não faz a mínima ideia do que é a internet, do que são as redes sociais, mas aquilo cria-lhe uma importância nele, valoriza algo que ele sempre fez, que para ele até vê como trabalho, mas que eu no fundo tentei homenagear, além do Sr. António, a arte que o Sr. António estava ali a fazer, e isso catapulta logo e valoriza muito mais essa pessoa através desse simples gesto. Pronto. E acho que são estes exemplos que é possível fazer com tudo aquilo que temos à mão, sejam os motivos, sejam os materiais, os meios audiovisuais, que não deve haver receio de dar esse primeiro passo para conseguir tentar passar uma mensagem. Acredito que a esmagadora maioria das pessoas que aqui estão, com certeza os meios que têm à disposição nas escolas são parcos, são antigos, comparativamente a... Quer dizer, antigos também praticamente são todos os equipamentos, né? Nós compramos uma câmara agora que é topo de gama, daqui a um mês e meio já está na segunda linha, já não sabe topo de gama. Portanto, acho que nunca estamos atualizados. Acho que, acima de tudo, nunca foi tão fácil produzir conteúdos, fácil em termos de acessibilidade, ou seja, o equipamento que garante, como estava a dizer há pouco o António,
garante uma qualidade de imagem espetacular, muito aceitável. O telemóvel que todos trazemos no bolso e que se o problema é o telemóvel na mão treme muito, então um tripé do chinês estabiliza o telemóvel. Há telemóveis que já têm manual foco, que já evitamos aquela questão do autofoco estar sempre à procura do foco, do motivo para ser filmado. Há micros que encaixam na entrada dos fones, ou seja, o material está totalmente acessível para conseguir criar já um produto aceitável. Inclusive há festivais de cinema já direcionados só para filmes feitos com telemóvel. Agora lá está, nós se tivermos um ponto de vista para estas questões mais técnicas, mais fundamentalistas, eu próprio já não trabalho com aquilo que é a base da fotografia. As máquinas mirrorless neste momento estão completamente afastadas do que é a técnica fotográfica de câmara e caixa e de técnica de estúdio de fotografia, ou seja, eu uso as máquinas da ótica do utilizador, não sou um fundamentalista do ponto de vista técnico da coisa. Eu quero que uma máquina me garanta rapidamente, eu quero ter um feedback imediato do que é que quero captar, ou mais imediato do que quero captar. Se calhar isto também muito atrás do vício que trazia de repórter de imagem, porque o imediatismo é que conta. As coisas não são muito preparadas, ou seja, a reportagem é um repórter de imagem, seja de vídeo, seja fotojornalista, tem a responsabilidade de ser nós somos os olhos das pessoas, sejam elas 10, 15, 20, milhares ou milhões, que vão ver aquela história. Ou seja, nós temos a responsabilidade, a câmara é a nossa caneta para escrever aquela história. E o ponto de vista que nós vamos colocar vai beneficiar ou pode denegrir a pessoa que estamos a documentar ou a reportar naquele. E é que é preciso, por exemplo, questões de técnica e de ética. E no documental penso que também são essas duas questões que temos sempre em conta. Claro. Tenho aqui algumas questões que já posso ir colocando e também quem tiver pode ir colocando. Uma a nível dos documentários de natureza que você já fez, de acordo com a sua experiência, qual é que é a importância destes documentários para conseguir chegar à população, para os fazer conversar sobre a natureza ou fazer olhar para a natureza, e como é que as pessoas recebem estes filmes? Se há uma abertura para falar sobre questões de natureza ou de ambiente, assim, na sua experiência? Podemos nos tratar por tu. Pois. Assim, o meu primeiro passo mais direcionado para o cinema foi com o Luís Antero, que é um paisagista sonoro da minha terra, também da Oliveira do Hospital. E, aliás, até foi ele também um dos grandes mestres que me levou para estas questões mais da terra, do território, do ambiente. Ele tem um excelente trabalho de registro sonoro, se quiserem ver, colecionador de sons, colocam na internet colecionador de sons, Luís Antero, e tem desde uma label que edita trabalhos do mesmo género de todo o mundo, mas tem também um grande espólio nacional, mas acima de tudo da Serra da Estrela e região da Beira Serra, que é de onde nós somos. E eles desafiam-me irmos para o Vale do Alvoco, que é uma ribeira que nasce na Serra da Estrela e desagua na Ponta das Três Entradas, no Concelho de Oliveira do Hospital. É uma ribeira com 32 km, mas que não é só uma ribeira com 32 km, é toda a história que está por trás dessa ribeira. Que é uma saga depois de filmes que nós fizemos, 3 filmes, em que fomos em 3 épocas diferentes para o terreno filmar, e que o filme, nós sempre fomos sem guião algum, fomos para o terreno sem guião, ou seja, é o que aparecer naquele dia é que nós filmamos, desde a senhora que está a lavar roupa no rio, o senhor que está com as ovelhas no leito do rio, o moinho, se apanharmos o moinho de porta aberta, ou seja, as histórias que estão todas à volta do rio. E basicamente, sim. Não, porque
porque nós também temos alguns projetos em que nós estamos a tentar, neste caso, abordar a conservação dos rios através do património material e imaterial e das memórias das pessoas. Portanto, como é que é feita esta abordagem às populações? As pessoas ficam assim um bocadinho de pé atrás quando vocês chegam e dizem que querem falar com eles ou querem que eles vos contem algumas histórias? Como é que é este passo? Acima de tudo, primeiro é ganhar a confiança das pessoas, ou seja, se nós vamos para lá e assumimos uma posição de que vamos roubar-lhe algo, roubar-lhe no sentido até mesmo de a oralidade, para pessoas que estão 340 dias por ano na aldeia, pouco mais desses 20 dias, 20 e poucos dias que saem, ou seja, passam esses dias todos na aldeia, tudo o que chega à aldeia é novidade, então nós somos novidade. Então, acima de tudo, a primeira coisa é ganhar a confiança da pessoa e não chegar e pedir logo, exigir informação. Para já uma entrevista a uma pessoa, a menos que esteja totalmente muito habituada a uma entrevista, é algo extremamente violento. A partir do momento em que se mete uma câmara de filmar apontada para a pessoa e que se mete um dead cat, um microfone com aquelas proteções gigantes, ou seja, tudo o que é um arsenal logo à frente de uma pessoa daquela vai intimidá-la completamente. E acho que aí nós, acima de tudo, temos que ganhar o respeito da pessoa e depois, acima de tudo, fazê-la perceber que o que nos está a dar é bastante precioso. Porque lá está, cada caso é um caso, mas a esmagadora maioria das pessoas não está à vontade com uma câmara, independentemente do grau académico, do grau cultural, é altamente intimida e as pessoas sentem que estão a roubar-lhe algo. Mais a mais pessoas que não conhecem de lado nenhum e que chegam ali 2 freaks com câmaras no tripés, ou seja, é bastante invasivo para essas pessoas. Acho que me perdi na questão. Não, sim, é essa questão mesmo de como chegar, porque nós temos alguns professores e alguns alunos a fazer curtas-metragens nesta área dos ecossistemas ribeirinhos e do património material e imaterial e das memórias, e era mesmo essa questão de como chegar à população, porque nós sabemos que se alguém chegar ao pé de nós, assim, a pedir para contar alguma história, alguma memória, nós ficamos sempre um bocadinho de pé atrás. Quando estamos num ambiente que mostramos que vamos por bem, acabamos sempre por... Nós portugueses, a partir do momento em que percebemos que ganhamos a confiança da pessoa, nós se estamos numa posição de estar por bem, nos amamos em fanfarrões, chegamos lá e conseguimos perfeitamente logo tudo o que a pessoa... A seguir já estamos a beber um copo na adega deles. Somos portugueses, acho que aí não é difícil. Aqui, acho que é difícil selecionar o que tratar no vídeo, porque a partir do momento em que se vai para o terreno, coisas boas atraem coisas boas, portanto ir de livre espírito e acho que não é por aí, isso não é dificuldade, não é o difícil é selecionar o que é que devemos tratar nos filmes depois. O problema é trazer depois material a mais e pensar que tempo é que queremos dar à peça final porque nós depois acabamos por nos apaixonar pelo material que trazemos. E acho que depois o processo difícil de seleção é nós conseguimos pôr-nos num ponto de vista, como dizia o Saramago, não é só conseguimos ver a ilha quando saímos da ilha, então sair de fora daquele material todo para conseguir um ponto de vista, nos perceba o que é realmente importante, ou seja, pôr a razão à frente da emoção muitas vezes, ou aliás, o ideal é equilibrar uma coisa e outra, a emoção e a razão, e perceber o que é oportuno, tanto de uma parte como da outra. Muito bem. Temos aqui algumas pessoas que mostram interesse em fotografia e uma das questões era quais as melhores técnicas... não, peço desculpa. Que questões legais devem ser tidas em conta ao fazer uma exposição fotográfica? Se calhar aqui podem explicar um bocadinho os passos, portanto, eu quero realizar uma exposição aberta à população, o que é que eu tenho que fazer? Eu acho que fiz foi sempre através de parcerias com municípios, casas da cultura, ou seja, envio a proposta, crio um conjunto de fotografias que queiro mostrar, um conceito, ou seja, estabeleço um conceito, faço uma espécie de portfólio de apresentação com o conceito que quero passar e pronto, ou seja, ofereço-me, entre aspas, para expor aquele material se assim o quiserem acolher.
questões legais, pá, sinceramente, como é de entrada livre, ou seja, o que é importante garantir é, se não forem pessoas da nossa confiança, quando se vamos recolher estas imagens, e que seja fotografia ou vídeo, convém levar sempre uma minuta para pedir às pessoas para autorizarem a exibição das suas imagens, para não ter problemas no futuro. Se forem pessoas da nossa confiança, aí também já é alguém que queira assumir esse risco, esteja à vontade. Ou seja, até agora a minha experiência é essa, é levar sempre uma minuta para as pessoas assinarem, que autorizam a exibição dessas imagens, seja de filme, para festivais, seja fotografias para exposição ou redes sociais. E a nível das fotografias que escolhes para a exposição, portanto, já tens uma história pensada, quando estás a ver as fotografias, como é que vais escolhendo? Eu acho que isso tem a ver com a mensagem que queremos passar. Já me aconteceu ter várias fotografias que cabiam na mesma exposição e depois em cada exposição montar as fotografias de maneira completamente diferente. Porque cada vez que olhamos novamente para as imagens, isso acontece também na montagem dos filmes. Eu quando acabo um filme e monto e o vejo depois na tela, seja no computador ou na tela, eu imediatamente já não fazia quase nada, não, já mudava muita coisa que aqui está. E acho que isso acontece com uma tese, com um texto, com uma apresentação PowerPoint que se faça para apresentar numa aula, ou seja, e acho que isso é que é extremamente positivo, porque é sinal que no fim daquele ciclo que acabámos de fechar já crescemos o suficiente para no próximo ciclo empregar mais um pouco do conhecimento que se conseguiu. Portanto, isso não há propriamente um conceito, mas isto, lá está, eu sou muito de vamos embora e logicamente tem que haver um guião âncora, tem que haver o tal mote que nos vai balizar, ou seja, para ali não vale a pena ir porque não vai preciso, mas depois vai variar sempre para aquilo que o cosmos dá naquele dia. Claro. Estão aqui a perguntar se é possível facultar a minuta. Não sei se... Há várias na net, sim, mas pois é isso. Mas há várias na net, mas basicamente estamos a falar de algo muito simples. Eu, espaço para deixar o nome, identificação, autorizo a utilização das imagens captadas pelo Tiago Cerveira para exibição em festivais de cinema, redes sociais, etc., à luz do filme XPTOZ, data e assina. Nós estamos a falar de algo muito informal, não é propriamente um documento. É uma declaração da pessoa, no fundo. É um comprovativo com que a pessoa autorizou a vocês utilizarem as imagens. Não é nada à luz do artigo tal e tal. Temos também aqui uma pergunta. Estão a perguntar se aprendeu tudo autodidático ou se fez algum curso de workshop. Não sei se há alguns workshops ou alguns cursos que possam sugerir para quem está interessado. Tive algumas cadeiras, algumas disciplinas no curso de Comunicação Social. Eu tirei em Coimbra, na ESEC, e lá o curso é bastante versátil na medida em que nós temos aulas desde guionismo, ateliês de rádio, ateliês de construção de notícias. Ou seja, o curso, no fundo, dá-nos a possibilidade de tocarmos nos vários pontos da comunicação social para depois nós escolhermos o ramo que melhor quisermos. Depois, é assim, workshops. Eu vou muito atrás de workshops de fotógrafos ou videógrafos de referência que tenho. Por exemplo, português identifico-me muito com o Jorge Pelicano. Não sei se conhecem a obra de Jorge Pelicano. Pois é ir atrás das referências, nacionais ou internacionais, depois já tem a ver até onde cada um pode ir ou quer ir, e perceber, se eu identifico a estética do Jorge Pelicano, eu vou atrás do Jorge Pelicano perceber onde é que ele vai dar um workshop, porque é a pessoa que é a minha referência a nível nacional de fotografia, é exatamente a mesma coisa. Mais barato e mais simples e à mercê de cada um. Temos o YouTube carregado de workshops. Nós, em qualquer um dos programas que queiramos trabalhar, como há pouco o António estava a dizer, Premiere, nós qualquer efeito que queiramos fazer, se colocarmos no YouTube, Premiere, correção de cor, XPTOZ, há sempre um americano ou um brasileiro com explicação, felizmente. 1 ou 10 ou 15 ou 20, ou seja, neste momento nós temos... Nunca teve tão fácil quanto está agora. O difícil é escolher.
e marcar a diferenciação, porque como há muito material a ser produzido, é muito difícil nós sermos originais, porque sem querer já tivemos a plagiar alguém, mesmo que sem querer. Porque a quantidade de produção está frenética, logicamente, de vários patamares de produção, ou seja, mas a produção está frenética, e o António, então, com uma experiência tão vasta de festivais, com certeza, melhor do que eu sabe dizer o que era receber filmes há 15 anos atrás e o que é agora, não é? A quantidade de inscrições que haveria à época e o que há agora a nível de quantidade e qualidade. Ok. Só tenho aqui mais uma questão. Pronto, a questão era como é que iniciou a carreira de realizador. Já falou aqui um bocadinho dos vídeos que começaste a fazer, e o que acha do mercado português? Acho que é uma questão interessante. Bom, eu não faço parte do mercado português audiovisual. Eu faço filmes de autor. Eu nunca sequer me candidatei a um apoio público para fazer um filme. E isso tem as suas condicionantes, né? Acima de tudo a nível orçamental. Pronto. Eu tenho o meu ganha-pão, que trabalho das 9 às 5 num gabinete de marketing de uma cadeia de ginásios, produzo conteúdos, vídeo e fotografia para essa cadeia de ginásios, e depois tenho os meus outros projetos, ou seja, o que eu preciso para produzir, tenho que ter a minha sustentabilidade para meter pão na mesa, pagar a renda, e agora criar um filho há pouco tempo, a partir de há pouco tempo. E isso garante uma estabilidade emocional e posso-me concentrar na outra vertente apenas só na questão mais que me dá prazer realmente, que é o contar histórias. O último filme que fiz, o Máscara de Cortiça, eu ia fazer o filme independentemente de, por acaso, conseguir um apoio da Junta de Freguesia de Góis, onde o filme foi rodado, para fazer face às despesas e fazer esse filme. Obviamente, se eu tivesse feito uma candidatura, conseguia contratar, criar uma equipa em que eu, enquanto realizador, apenas me ia preocupar em contar a história e ia contratar alguém para se preocupar apenas com a direção de fotografia, já para não contar com assistentes de imagem, para alugar ou comprar uma câmara que garantisse mais definição na imagem, diretores de som, produtores, anotadores e por aí fora, ou seja, pós-produção, correção de cor, ou seja, montar uma equipa e que realmente toda a gente ganhasse um devido pagamento pelas suas funções e pela sua arte para o qual estudou e para o qual investe. Agora é assim, eu não devendo o respeito a quem financia um filme meu, também só faço uma gestão de expectativas comigo mesmo. E o que vem a partir daí é lucro, não é? Agora é que isto assim, lá está, isto é apenas e só o meu ponto de vista, logicamente cada um mete os seus patamares. Eu prefiro ir passo a passo e as coisas quando tiverem que surgir, vão surgindo, mas acima de tudo ter os pés assentes na terra. Logicamente que eu quero viver só do documentário, mas prefiro ir crescendo desta forma sustentada, passo a passo, do que lançar-me para coisas maiores e depois cair por aí abaixo e lá está. Mas isto depois tem a ver também com a questão de cada um. Logicamente não quero cortar as pernas a quem quer logo de imediato sair da universidade e procurar apoios para. Felizmente também já vai havendo muitos mecanismos de apoio, mais do que havia também antigamente. Falar nisso, nesta semana abriram as candidaturas da Gulbenkian, portanto, quem se quiser aventurar, eu acho que este ano também me vou aventurar, vou tentar pelo menos, mas depois já há várias questões, porque é preciso ter um currículo já com alguma, com alguns palmarés, se bem que há apoios para as primeiras obras, mas pronto, é um mundo bastante difícil, complicado, onde o lobby ainda funciona e tem um papel forte. Mas lá está, eu também, se não me candidatar e se não combater contra isto que estou a criticar, também nada estou a fazer para alterar isso. Não é? Mas pronto, vou fazendo o que posso com o que posso, e pronto, e vou assim gerindo as minhas expectativas também.
Obrigada pela partilha. Temos aqui a Rafaela no chat a perguntar se tem alguma recomendação para iniciantes. Não sei se ela se era para fotografia, se era vídeo, mas se há alguma recomendação geral para quem está agora a iniciar este mundo. Independentemente do material que tem, escolher o que é que quer fotografar. Eu comecei com o Sr. António a malhar milho na eira da minha aldeia, ou seja, porque era ali o foco que eu queria. Eu nasci na aldeia, senti que queria homenagear a malta de lá e pronto, que queria imortalizá-los, ou seja, a partir do momento em que se tem esse gosto, essa sensibilidade, eu acho que o que nos faz perceber se nós somos fotógrafos ou videógrafos, ou realizadores, seja o que for, é se nós temos amor pelo arquivo pessoal fotográfico que temos em casa, por guardar uma recordação que herdamos da avó, do avô, acho que isso faz de nós colecionador de memórias, não é? Então, a partir daí nós damos o nosso contributo para também ser mais um colecionador. A câmara, podemos começar com uma câmara de 100 euros e depois ir evoluindo por aí acima. Acho que a técnica vem por acréscimo da paixão que se primeiro deve cultivar. Primeiro cultivar a paixão e depois sim a técnica. Ok, muito obrigada pela partilha. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão no bate-papo ou se quer agora colocar a questão por si. Vamos esperar só. Só dar uma pequena informação. Força, António. Só para dizer que o Tiago Cerveira, este ano em julho, na abertura do Festival de Cinema da Banca, vai ter que subir ao palco para receber o prémio que ganhou o ano passado com este filme que ele marcou aqui, que falou aqui, A Máscara de Cortiça. Portanto, parabéns, Tiago. Muito parabéns, Tiago. Sim, aqui, pronto, só, já que está a falar disso. Obrigado, António. Com um filme feito com o apoio de 750 euros, que eu ia fazer, independentemente de ter esse apoio ou não, consegui o prémio melhor filme realizador com menos de 30 anos num festival como o Avanca, percebem? O que é que eu quero dizer? Que, pá, porque é um tema que também me dizia muito. Aliás, se quiserem ver o filme, ele está disponível online, na minha página de Instagram, basta procurar T. Cerveira, Tiago Cerveira, A Máscara de Cortiça, e vão ver que é uma curta de 15 minutos, rodada nas aldeias do Xisto de Góis, no Entrudo, algo tipicamente português, e que basicamente foi feito com banda sonora de malta dali das redondezas. A banda sonora, como vê lá, uma gaita de fole, foi lá gravada in loco, que o senhor estava lá a fazer animação da festa, e com as pessoas da terra. Pronto, ou seja, algo que foi feito ali num núcleo muito fechado e que, pondo paixão e entrega no projeto, independentemente da câmara com que se está a filmar e da equipa com que se está a filmar, a ideia, se vocês conseguirem colocar a paixão que têm pela temática que estão a trabalhar no filme, acho que conseguem fazer sempre um produto que vai marcar alguém, porque marcar todos nunca vamos conseguir marcar, porque o ambiente, a educação ambiental não diz respeito a toda a gente, infelizmente. Cada vez mais a malta está mais sensível para, porque já estamos a sofrer na pele as consequências da não sensibilidade para, infelizmente. Há coisas que não só mudam quando sentimos realmente as facas nas costas, não é? Mas felizmente está-se a abrir, ou seja, está muito na agenda, felizmente está-se a discutir e há muita abertura para esta questão da educação ambiental. Pronto, há muito espaço agora para trabalhar esta temática. Exatamente. Já agora estão aqui a perguntar como é que surgiu o nome para o filme. É o mote do filme, A Máscara de Cortiça. Basicamente o intrudo nas aldeias de Xisto de Góis. As pessoas, tempos ancestrais, perto-se no tempo, tapavam a cara com máscaras feitas de cortiça. Aproveitavam os cortiços, que são as colmeias, vulgas colmeias, mas lá fazem com cortiços. Todas as aldeias naquela serra tinham sobreiros para trabalhar essa cortiça, e na altura, quando os cortiços já estavam obsoletos, eram utilizados para tapar a máscara, cada um ornamentava a sua máscara da melhor forma. Aliás, eu posso mostrar a minha máscara de cortiça, só um segundo. Força.
Basicamente, cada um ornamenta a máscara como quer, e isto é a máscara para depois correr o intrudo. Tem a tradição de, ao longo do ano, recolher os acontecimentos que vão acontecendo, passa a redundância, nas outras aldeias, o escárnio, o mal dizer, e neste dia de cara tapada vão às aldeias vizinhas dizer o que têm a dizer sobre essas aldeias. E é uma festa de celebração. Pronto, e esse foi o mote para o filme, A Máscara de Cortiça. E pronto. Está disponível online se quiserem ver, YouTube, Vimeo, está em todo lado. Uhum. Muito bem, obrigado. Bom, estavam aqui a perguntar se o Tiago estaria disponível para fazer uma masterclass com alunos acerca da experiência, acerca da tua experiência e particularmente do filme da Máscara de Cortiça. Portanto, eu depois posso facilitar contactos se houver esse interesse. Claro que sim, claro que sim. E chegou aqui mais uma pergunta, neste caso para o António. O que é que o António pensa das produções portuguesas na atualidade e porque é que acha que Portugal parece tão atrasado em relação ao estrangeiro? Eu digo que não me parece nada que Portugal esteja atrasado em relação ao estrangeiro. Eu acho que nós temos neste momento um cinema crescente, muito bom, há fantásticos filmes que estão a ser produzidos. Eu estou na Academia Portuguesa de Cinema desde o início e é fantástico como nós vemos ano para ano como as coisas têm crescido de uma maneira tão, eu diria, quase brilhante, não é? Hoje temos muitos filmes que são, e sobretudo porque há maior diversidade de filmes, e portanto isso também faz com que assim, a cinematografia portuguesa seja muito mais enriquecida e portanto seja mais interessante até, sobretudo porque estou-me a lembrar que recentemente vi um estudo que foi feito por alguém em que haviam, neste momento, cerca de 12 mil alunos a estudarem nas universidades portuguesas cinema e audiovisuais. 12 mil alunos é muita coisa. E por todo o país, não é? Eram quase 30 as escolas e universidades onde esses cursos aconteciam. Não é? E eu acho que é um pouco o resultado desta pequena explosão para um país que anteriormente só tinha uma única escola de cinema, que era a Escola de Teatro e Cinema de Lisboa, não é? Para este momento que estamos, em que estamos. E, portanto, eu acho que isso é só um conjunto de coisas que estão claramente a transformar e a ajudar a que o cinema português seja hoje uma pequena surpresa. Exatamente. Surgiu aqui mais uma questão para o Tiago. Estão a perguntar em quantos dias é que foi gravado o filme, portanto, sem a parte da pós-produção, só mesmo as filmagens. O Máscara de Cortiça foi um dia e meio. Dia e meio. Sim, fui no sábado fazer b-roll. B-roll são as imagens, são imagens provocadas, são imagens que nós escolhemos para fazer. Se virem o filme logo no início, na parte inicial, anda um dos caretos, os mascarados, os foliões. Quando coloquei estrategicamente em determinada paisagem, ou seja, algo mais trabalhado, essas mais b-roll foram no sábado, e a parte da preparação, que as senhoras estavam a tratar das coisas para a festa do dia seguinte, e depois todo o resto foi o dia, foi a jornada toda do dia do acontecimento, da corrida do intrudo. Dia e meio. Ok, não sei se haverá mais alguma questão que, entretanto, alguém queira colocar. Portanto, surgiu aqui uma questão para o António. Portanto, olá António, há espaço para quem não tira um curso de cinema fazer uma curta e entrar num festival de cinema? Claro que há. É o espaço que cada um lhe der para isso. Portanto, se eu quiser fazer um filme e se não tiver outro apoio, obviamente consigo fazer, não é? Com aquilo que será o meu empenho. Portanto, há sempre esse espaço. E obviamente que depois, considerando que isto é sempre um trabalho colaborativo, pedindo a ajuda de outras pessoas, discutindo com elas, obviamente que se acertam as coisas e o filme provavelmente vai encontrar espaço para poder passar, obviamente, não é? Exato, o que importa é o filme, é o conteúdo e a mensagem, exatamente. E depois outra coisa, que é uma coisa muito importante, é sermos positivos em relação ao processo, não é? Como é evidente, temos que acreditar nele, não é? Somos os primeiros a ter que acreditar no filme. Exatamente. É isso.
depois pode passar, ali ao lado, alguém dizer que o Cineeco, em Ceia, divulga muitas curtas-metragens portuguesas. Se for de ambiente, ainda por cima, tem ali um espaço excelente para exibição. Aliás, neste momento é o Cineeco em Ceia e é provavelmente o fim em Vila Real. Portanto, também é um outro. Isso bem que não há mais nenhum. Quer dizer, menos não me estou a lembrar de mais nenhum outro festival que esteja vocacionado para o ambiente. Não é? Para filmes de ambiente. Exato. Exatamente. Há o Bilas também, o Bilas Film Festival, acho que é no norte também. Bilas. Em Vila Real também, isso. Vila Real, não é? Exato. Sim, para as pessoas que estão aqui, o Festival Cineeco, portanto, há a possibilidade de disponibilizarem os filmes e fazerem extensões do festival, portanto, é uma questão de contactarem com a direção do festival, para quem estiver interessado. Agora, que surgiu aqui uma questão mais técnica, portanto, para um aluno que faz o seu primeiro filme, o que deve constar nos créditos? Portanto, aqui uma questão, não sei. Os créditos constam quem trabalhou para o projeto. Ou seja, não há que mentir ali o que é que cada um fez. Os créditos, no fundo, é o dignificar o trabalho de cada um que fez a sua colaboração. Portanto, apoios, agradecimentos, a pessoa que aconselhou aquela fonte de informação, aquela pessoa a documentar. Ou seja, não há que mentir, a menos que se é só uma pessoa, então é só uma pessoa que se mete nos créditos. Ideia original, realização, produção, filmagem e pós-produção. ou inventaram uns pseudónimos. Nesse caso até se pode pôr um filme de e pronto. E fica depois tudo. O resto. Se fez o som, se fez a imagem, se fez a montagem, se fez não sei o quê, bom, para não estar sempre a repetir o nome, não é? Exato. Ótimo. Surgiu no Vimeo, na plataforma Vimeo. Acho que há um material espetacular de todas as áreas, todas as temáticas. Basta pesquisarem por categoria, se gostam mais da área documental, de ficção. A Vimeo tem produto de excelente qualidade, totalmente gratuito e que são inspirações para fazer muitos trabalhos. E não há além, diz YouTube, mas aquilo é uma avalanche, a plataforma Vimeo a internet é... Penso que não. Pronto. Da minha parte, eu quero agradecer ao António e ao Tiago mais uma vez pela disponibilidade e por terem vindo aqui e não terem simplesmente feito uma apresentação, mas terem estado disponíveis para ver este debate, que eu acho que é sempre muito mais proveitoso. Eu gostei muito, penso que os participantes também gostaram. Quero também agradecer a todos os participantes que estão aqui, professores, alunos, outros parceiros. E se não sei se o António e o Tiago têm mais alguma coisa a dizer, da minha parte e da parte da Áspia, um grande obrigado. Eu agradecer, obrigado a todos pela atenção e obrigado pelo convite. Um abraço a todos, obrigado. Muito obrigada. Então, obrigado uma boa noite a todos. Já. Adeus. Obrigado.